Cristo ressurgiu. No Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me visse, mas não acrediteis. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos na liturgia do Ato dos Apóstolos e nós vimos no Ato dos Apóstolos de ontem que o Ato dos Apóstolos de ontem era de Estevão. Hoje, o Ato de Filipe, dois grandes diáconos que doaram toda a sua vida à palavra de Deus, ao Evangelho. Dois grandes homens que nós temos como nome no meio do nosso diaconato, né? Estevão deu a vida. Nós vemos que Estevão morreu ali aos pés de Saulo, que não era ainda o Paulo, que era o Saulo, né? Saulo era o perseguidor, Paulo já não, Paulo foi o anunciador. Saulo, o perseguidor do cristianismo. Nós vimos que quando se enterra Estevão, Paulo entra, vai nas casas desvastando, né? Aliás, Saulo ainda, e prendendo todos aqueles que eram cristãos. Isso daí fez o quê? Fez com que o povo se dispersasse, saísse de um lugar para o outro, se amedrontaram. Mas Filipe não se acovardou. Se não deixa eu falar aqui, eu vou falar ali. E foi para onde? Ele sai e vai para Samaria. E vai levando a palavra, vai pregar a palavra de Deus. O que acontece ali com o povo judeu? O povo que Deus tinha como filhos, que tinha tirado lá do Egito, não quer aceitar Jesus como Messias, não quer aceitar o cristianismo. Então Filipe vai para Samaria, num povo que por eles era excluídos, era um povo excluído, ele era julgado como pagãos. Para o povo judeu, aquele povo da Samaria era o povo que não prestava. É lá que Filipe vai, e lá eles aceitam a palavra de Cristo. Filipe leva a palavra ali naquele lugar e eles aceitam, ele não se acovarda. É isso que todos os cristãos têm que ter dentro. Não é só os padres, bispos, diáconos, não, todos nós cristãos, todos aqueles que se diz cristão, tem que ter isso no coração. Não ter medo de anunciar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus
com a morte de Estevão, ela ultrapassa a fronteira, ela vai para outro lugar. Aqueles que não queriam ouvir falar de Cristo, ajudam com que a palavra chegue em outro lugar. E assim foi a luta da igreja até hoje, enfrentando obstáculos na vida. Estevão foi o primeiro cristão mártir, foi o primeiro que morreu mártir pelo cristianismo. Depois nós sabemos tantos e tantos. Então houve essa perseguição na igreja, tem até hoje. Houve a perseguição e a perseguição tem até hoje. Mas a palavra de Deus, o cristianismo, chegou em toda parte. Onde está Deus, não existe barreira. É isso que nós, como cristãos, temos que colocar no nosso coração. Onde está Deus, onde está Cristo, não tem barreira. Abra, eu tenho que abrir o meu coração. Todos nós vamos abrir, receber Cristo. Deus presente no meio de nós, não existe barreiras. Não podemos fraquejar à toa. Às vezes por palavrinhas, conversinha, tem gente que pula de igreja, vai para aquela, vai para aquela, vai para cá, vai pulando, né? É aqui que nós chamamos de imigrantes, imigra mais do que... Quem tem Deus no coração enfrenta todos esses problemas. Foi o que aconteceu aqui com esses diáconos. Um aqui deu a vida e Filipe não se acovardou. Continuou em frente. É assim que nós temos que ser uma comunidade cristã. Verdadeiramente cristã. Aceitar a Cristo. Aceitar o Deus no nosso coração e estar levando sempre a palavra, né? Nós fala aqui que a história do cristianismo, quando nós começamos a ver a história da igreja e ler lá atrás, nós começamos a perceber aonde que estava o Espírito Santo. O Espírito Santo estava permanente em tudo e foi fazendo com que crescesse, porque tantas coisas que aconteceram era para aquele povo ter desanimado de tudo. Ainda mais que não tinha os meios de comunicação igual tem hoje. Era para ter largado tudo. Mas o Espírito Santo jamais abandona aquele que busca o Deus verdadeiro. Esses aí que buscaram a Cristo, que se tornaram cristão, o Espírito Santo permaneceu com eles. E olha que lá no batismo nós recebemos o dom do Espírito Santo, nos tornamos morada do Espírito Santo. Não podemos fraquejar à toa. Por mais dificuldade que nós estamos passando para levar a palavra de Deus, ou com problemas no dia a dia, na nossa vida, mas a palavra de Deus jamais podemos rejeitar ela. Se Filipe tivesse rejeitado naquele momento, se acovardasse, a Samaria talvez não ia ver falar de Jesus. Por isso, meus queridos, pegamos essa mensagem para que nós nos tornamos anunciadores do Evangelho, como foi Estevão e Filipe. Porque o Evangelho de hoje, Jesus deixa claro aqui, por que foi que ele veio. Por que o pai coloca o seu filho aqui? Para que todos sejam salvos. Então o meio de salvação nosso qual é? É Cristo. É os ensinamentos. São os sacramentos que Ele nos deixou. Os meios com que nós temos para procurar o caminho da salvação. Não desanimarmos à toa. Justamente porque já recebemos o dom do Espírito Santo. Temos que caminhar com Jesus. Por isso, que perder a salvação depende de cada um de nós. Porque Ele veio para todos. Ele não veio para um só, isso é um tipo de pessoa ou raça. Não, Jesus veio para todos. Pai quis que Ele viesse e morresse por todos. Mas Ele nos deixa um recado aqui nesse Evangelho, né? Nós vemos aqui, tem 2 versículos aqui do Evangelho que nos alerta. Um fala de fé,
O outro fala da falta de fé. Por isso que a gente sempre tem que pregar alertando. Às vezes, nós trabalhamos, vamos na igreja, mas estamos fracos na fé, estamos lá. Muitas vezes nós nos sentimos assim, eu já me senti assim também. Aí tem que buscar oração. Por isso que todos nós temos que rezar uns pelos outros. Eu, nas minhas orações na hora de dormir, eu nunca esqueço da comunidade. Peço pela nossa comunidade, toda noite. Nós não podemos ser egoístas de rezar só pela nossa fé. Temos que rezar pelos outros. É egoísmo quando nós só pedimos para nós e rezamos só para nós. Mesmo que seja para crescer na espiritualidade, eu não posso pedir só para mim. Temos que lembrar dos nossos irmãos. Por isso temos que pedir pela nossa comunidade. Não podemos perder a fé, porque esses dois versículos falam de fé, outro fala da falta de fé. Lá no versículo 5, no 35, aliás, fala da fé. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não tem fome, e quem crê não terá sede. O que quer dizer isso? O que Jesus está nos dizendo? Que eu tenho que alimentar-se de Cristo. Eu tenho que alimentar desse pão vindo do céu. Eu tenho que beber dessa água, matar a minha sede, matar a minha fome. É isso que o versículo 35 está nos falando. Já no versículo 36 fala da falta de fé. Eu, porém, vos disse que vós me viste e não acrediteis. Isso é falta de fé. Por isso é que nós temos que acreditar em Jesus, acreditar na palavra, ouvir a palavra, ouvir as homilias. Tudo aquilo que vem por meio de internet, ali no celular, que está falando de Jesus, nós temos que procurar captar, ler, apegar aquilo. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos o quê? Matando a sede. Estamos comendo desse pão vindo do céu. O pão vindo do céu não é o pão do padeiro aí que nós comemos aí todo dia, não. Aquele até estufa um pouco a barriga, engorda. Esse aqui alimenta o espírito, alimenta a alma, aonde nós podemos buscar a nossa fé. Quando aceitamos o dom de Deus, com certeza chegamos até Jesus e Ele não vai deixar ninguém abandonado. Quando nós pegamos esse dom que Deus nos deu e procuramos Jesus, pode ter certeza que nós vamos ser acolhidos por Ele. Então, resumindo esse evangelho aqui, a vontade do Pai é que todos nós sejamos salvos. Todos nós estejamos um dia junto dEle, levando esse pão da vida para nos alimentar no dia a dia, essa água que mata a nossa sede espiritual. Com certeza chegaremos um dia junto a Jesus no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.